Irmãos, estratégias para vencer batalhas espirituais. Eu sinto que será acho que no mínimo umas 2 pregações. Até porque a gente não pode encher muito a cabeça, a gente precisa dar conceitos que fiquem. Eu quero usar 3 aspectos. Hoje eu vou trazer um só. Tanto que eu acho que a palavra vai ser um pouco mais curta. Mas deba esse. Depois eu vou dar o segundo olhar e o terceiro olhar sobre isso. Porque eu não tenho dúvida que este é um dos maiores desafios do nosso tempo. Ah, diácono, o senhor está dizendo que tem mais demônio agora do que no passado? Não. Eu estou dizendo a vocês que nós estamos sentindo que a nossa sociedade tem proporcionado cada vez mais espaço para que o inimigo reine de um jeito, de uma forma perigosíssima em nosso meio. Tem 2 formas que ele gosta muito de atuar. A predileta dele é a que está mais acontecendo no mundo. É ele vender a imagem de que ele não existe. Que isso é invenção de católicos exagerados e tradicionais. Esse povinho da renovação carismática, esse povinho do chambalahambre, das mãos para cima, né? Que não são muito dados à teologia, né? Ou para os cientistas, né? Racionalistas, que tudo isso é ideia do tempo medieval, criado aí para que a igreja criou para enganar, manipular o povo através de medo. E nessa seara, ele entra de sola. Porque como é que eu me defendo de algo que não existe? Como é que eu me preocupo criar uma defesa a algo que não existe? Então, ele entra como um rio caudaloso, sem barreiras, na alma e na vida das pessoas. E a segunda forma que ele gosta muito de atuar é por medo. Então ele bota na boca de muitos pregadores, ou de muitos movimentos, inclusive outras denominações cristãs, bota o nome dele em evidência ao ponto de dizer, numa noite só, falar mais de 60 vezes no nome dele, falar 2, 3, 4, 5 no nome de Deus. Um medo exacerbado dele, que faz você gerar a vida em torno de um pânico a respeito dele. E que parece que ele é o cara poderoso e que Deus é coitadinho, né? Então, essas 2 formas são perigosíssimas. Eu vou começar essa formação com vocês, porque essa palavra hoje tem um cunho mais formativo, certo? Com um texto extremamente conhecido. E aqui já vou quebrando um pouco de misticismo em cima disso, né? De vez em quando a gente escuta pessoas dizerem assim, eu não saio de casa sem rezar a armadura do cristão. Eu antes de sair de casa, eu rezo a armadura do cristão, o Salmo 90, pronto, aí agora eu estou protegido. Aí já vi pessoas me questionarem dizendo assim, diácono, eu rezei a armadura de cristão, rezei o Salmo 90 e fui assaltado. Não use a fé como amuleto. Isso é macumba. A fé não é amuleto.
Se a gente vai entender o texto, não são as palavras que definem a graça. É o quanto a palavra está em você que a graça acontece. Não é exterioridade, é interioridade. Não são palavras que nos protegem. Tem muita gente assistindo muito Disneyland, né? Disney World, sei lá. Esses Disney aí da vida. Está protegido. Sai dessa, irmão. Jesus já dizia que o que mata o homem sai de dentro. O espaço que você tem aqui dentro precisa ser preenchido de uma graça muito, muito especial. E olha o que Paulo fala a um povo que Efésios está ligado à igreja da Lacedônia. O povo da Lacedônia é que é a fundação da igreja efesiana. E eles viviam em cultos pagãos muito comuns na época. Paulo começa com uma grande introdução cristológica na carta, mostrando os fundamentos da fé. Depois justifica toda a fé. Depois discursa sobre problemas que estavam acontecendo lá. E no final da carta, no último capítulo, ele deixa um alerta de tão explícito, os teólogos mais céticos pulam, não explicam. Se você pegar livros de teologia mais herética, de teologia mais existencial, eles pulam, não explica. Porque não tem como eles fazerem pontes racionais, porque Paulo falou o que falou e falou o que falou. Não tem o que tirar, eles pulam. E eu ouvi um amigo dizer isso, eu disse, será? Aí eu lá na casa tem alguns livros desses, né? Aí eu fui abrir, rapaz, não explica não. Eles pulam esses versículos. Deixa eu falar, não vou falar disso não. Como eu não posso desmistificar, eu não vou falar. Porque Paulo falou em português bem claro. Falou em grego, é lógico, mas para nós em português bem claro. Do que ele queria combater, do que ele estava combatendo e do que ele estava falando. E ele não estava falando de símbolos, ele estava falando de mundo espiritual. E a gente precisa entrar no mundo espiritual para entender o que Paulo fala nesses versículos. Para o povo de Efésios, da igreja da Lacedônia. Olha o que ele diz. Para terminar, depois de ter explicado tudo, ele diz, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Nós, por muitas vezes, invertemos esses valores e aí há o grande prejuízo da nossa batalha espiritual. Eu canso de ver pessoas começarem momentos de oração com exorcismo, com orações de libertação, como se nós estivéssemos sempre reféns. Gente, precisa ter dentro de nós uma decisão bem clara. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, ele diz, onde há luz, não há trevas. Você é filho de quem? Ou você anda na luz, ou anda nas trevas. Não dá para dar um pé na luz, um pé nas trevas, não dá. Não dá. Porque se a luz chegar, não existe mais trevas. Então, para terminar, ele disse, tornem-se, vamos ver o que é trevas em você. Então, vocês estão vendo que não adianta botar penduricalho. Não adianta. Depois a gente fica dizendo, achando feio,
Quando os macumbeiros estão com guia, com patuá, com não sei o coisa, daqui a pouco a gente está usando os nossos objetos sagrados como se fossem patuás para nos defender. Os objetos sagrados para nós, ou é para o nosso uso sagrado, nossa própria liturgia, ou para sinalizar e testemunhar a nossa fé. A nossa fé. Quando eu uso um crucifixo, eu uso muito para dizer que sou cristão e que sigo a Jesus Cristo e que Ele é o meu Senhor e Salvador. Ele que está acima de todos os nomes, ao qual todo joelho se dobra e que vive e é o Senhor. Então ele diz, tornem-se cada vez mais fortes. Vivam unidos a quem? Ao Senhor. Então vivam e tenham com o Senhor proximidade. Não use o Senhor como se fosse um adesivo. Não use o Senhor como se fosse alguma coisa que está distante de você. Viva unido com o Senhor. Para quê? Para receber dele a força. A força. Essa força vai servir para quê, irmãos? Olha aqui o versículo 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Ou seja, quando eu recebo a força e o grande poder de Deus, eu estou sendo o quê? Revestido de uma couraça, de uma segunda pele. O que é uma armadura? Você que está me assistindo aí. O que é uma armadura? É uma pele que me faz mais resistente, que eu consigo ser mais forte do que eu sou. Vamos entender algumas coisas. Como é que eu consigo ser mais forte que sou? Se a minha essência é pecadora. Se eu tenho uma forte tendência para o pecado. Se eu, como Paulo diz, faço o mal que eu não quero e não consigo fazer o bem que devo e quero, às vezes. Como é que eu tenho essa sobrepele? Como é que eu vou ficando resistente? Eu vou recorrer, eu não vou estar abrindo as passagens, porque vai ficando muito longo. Vou recorrer ao Salmo 1. Quando ele diz o quê? Medita a minha lei dia e noite. Quer dizer que eu não vou fazer outra coisa, a não sei ler a Bíblia? Não, não é isso que eu estou pedindo. É medita. Medita é guardar no coração uma palavra. Como é que você começa o seu dia? Você está deitado da cama, acorda, faz o quê? Olha para o celular. Não diga que não é verdade. Não preciso de um anjo me revelar isso. Quando eu abrir meus olhos, qual é a primeira coisa que eu tenho que botar ao meu coração? É proximidade com Deus. Eu preciso encher o meu coração da graça de Deus. Para quê? Para que eu seja revestido. Porque o que vai acontecer? Eu só vou conseguir combater alguma coisa se eu tiver algo, um antídoto. Raquel me cutuca. O diabo usa a Raquel para me dar um cutucão. Aí a raiva que vem dos pés para a cabeça, né? Que parece um chuveirinho. Esquenta. Aí eu vou responder a Raquel. Quando eu vou responder a Raquel, a palavra que está na minha cabeça é qual? Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. O que é isso? Uma couraça. Eu vou me controlar, porque eu tenho um antídoto contra isso. Gente, temos que tirar essa coisa mágica da cabeça.
é claro, ele vai falar mais vezes aí, claro, sobre isso. Então eu preciso, então se o meu coração estiver cheio disso, olha só, eu vou na rua, aí na minha frente tem uma menina revestida de Satanás, vestida feito vulcão, chupando manga, mostrando até o útero. Aí o ser humano acorda todinho, né, para olhar. Como é que eu resisto? Se a palavra de Deus estiver forte no meu coração. Vocês estão entendendo como é que se combate as coisas? Revestidos com essa graça aqui, ó, unidos a Deus. Porque eu vou lembrar na mesma hora, eu tenho uma aliança com Deus. Diante do altar, eu sou casado com Daniela, então eu tenho uma aliança com Deus. E sou uma só carne com Daniela. Eu não posso trair a aliança com meu Senhor. Eu preciso corresponder. Então, imediatamente eu combato o mal. O antídoto acontece. Você vai para o trabalho e aquela pessoa vai e sugere que você faça algo escuso. E a palavra vai soar no seu coração, dizendo, não roube. Porque os ladrões não entram no reino do céu. Ou seja, gente, mas se no lugar disso você acreditar em outras mentiras que vendem por aí, se no lugar de você botar a palavra de Deus, você botar uma novela da Globo, que só tem desgraça, ladrão, sexo desregrado, adultério e coisitas más. Se no lugar de um louvor do Senhor, de uma palavra de Deus, né, quando você passar por aquela menina, tiver a música do Safadão, tenho 3 estados civis, solteiro, casado e não sei o quê. Como é que você vai conseguir resistir se a força interior não tem combate? Isso não é puritanismo não, irmãos. Isso é decisão de quem você é, a quem você pertence. Você é da luz ou não é? Ou você só é de Jesus quando lhe convém? Ou você só é de Jesus quando você quer passar no concurso, arranjar um emprego, arranjar um namorado, passar no Enem? Aí você é de Jesus, você ajoelha, quando Jesus entra, você faz careta, se espreme todo, parece que está com vontade de ir no banheiro, para ver se a oração é mais forte. Mas o seu coração está distante do Senhor, e você acha que o Senhor não sabe que você é interesseiro? Jesus sonda o coração. Ou você anda com o Senhor, ou não anda com o Senhor. Ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor. Hoje é tão fácil para mim, que eu aprendi a navegar. Eu vejo os irmãos que me seguem, né? Eu disse, não, eu conheço isso aqui da adoração. Eu vou saber o quanto de evangelho ela está vivendo. Só é subir, dar uma stalkeada, né? Stalkeada. Eu dou uma stalkeadazinha, aí eu começo a ver a qualidade das fotos, né? Aí eu já sei o quanto de evangelho está no coração. Por quê? Porque na vida eu transmito que o meu coração está cheio. Eu sou aquilo que eu vivo, irmãos. Então, se eu estou revestido do Senhor, né? Se eu tenho essa armadura, se eu sigo o Senhor, eu vou conseguir resistir às ciladas do demônio. Gente, eu tive um entendimento aqui, tão sério esses dias sobre isso. Porque eu escuto muita gente assim dizer a mim. Mas a observação que eu venho tendo é geralmente ao contrário. Pessoas querendo se imaginar endemoniadas ou com algum ataque do inimigo porque estão com dificuldades financeiras, estão empobrecidas, estão passando por um problema. E todas as vezes da oração, geralmente não é demônio. Geralmente é mal escolhas, decisões erradas, pecados, mas não é demônio. Por quê?
diácono. O que foi que ele ofereceu a Jesus? Eu te darei todos os tesouros da terra, se o quê? Se me adorares. Não dá para amar a Deus e a Amon, que é o quê? Um demônio. Então, para o demônio lhe abençoar financeiramente, para lhe tirar do lugar de Deus, é 2 minutos. Estou cansado de ver matrimônios que se acabaram depois da promoção de um marido ou de uma esposa. Estou cansado de ver lares destruídos depois que, por conta de dinheiro, marido e mulher moram cada um numa cidade só para ganhar mais. Onde entrou na casa o dinheiro acima da família, do amor, dos filhos. O dinheiro é primeiro, dinheiro é primeiro. Estou cansado de ver pessoas se perderem na igreja, deixarem de frequentar a igreja, adoração, oração, depois que passaram no concurso. Chorava aqui. Depois que o bolsinho ficou cheio de dinheiro, vai chorar no Dona Branca. No bar do cuscuz. Mas vai chorar com a conta e com a cachaça e com a ressaca no outro dia também. Porque agora não precisa mais, né, irmãos? Estou cansado de ver. Olha, diácono, eu não procuro muita igreja porque, graças a Deus, eu não preciso de nada. Tenho tudo, tenho dinheiro, tenho uma família boa. Quando a pessoa me diz isso, eu escuto aquela frase de Jesus: tolo. Hoje mesmo posso te pedir conta da tua vida. Quero ver se tu vai levar o tesouro que tu juntasse. Alguém aqui já viu um velório e e um carro de mudança atrás? Leva não, neguinho. Se for o marido besta que trabalhou o mundo, deixa para a mulher gastar com o Ricardão. De vez em quando a gente vê isso, né? Deixa para os filhos brigar. Deixa para viver a desunião da família. Quantas famílias se destruíram depois que os pais morreram, porque irmão reconhece irmão, viram inimigos mortais por conta de 5 mil, 10 mil, 15 mil. Perderam o sentido de que Deus colocou uma família juntos. Porque o dinheiro está acima de todas as coisas. Então, irmãos, cuidado. Cuidado com propostas, né? Você toma a decisão de ser mais de Deus, você toma a decisão de ser um missionário, você toma a decisão de ser uma pessoa de Deus, imediatamente vem uma proposta boa financeira para você. Que vai ocupar seu dia inteiro e você não vai conseguir fazer isso. Preste atenção, cuidado. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo. E eu não estou falando só isso para ser dentro da igreja. Quando você muitas vezes tem uma família super equilibrada, e essa família toda começa a servir a Deus, aí surge uma coisa bem grande do trabalho, vocês não têm mais tempo para a família vai toda de boca rota. Porque você não pode ser mais pai, não pode ser mais mãe. O dinheiro está lá na conta para pagar as coisas, mas os filhos estão se perdendo. Depois que a droga entrou na sua casa, aí você vem chorando. O que foi que eu fiz de errado? Tudo que eu fiz foi por amor. Foi verdade, é sério, por amor. Mas não teve discernimento do Espírito. Não viveu em unidade com o Senhor. Não priorizou sua vocação acima de todas as coisas. Não foi. Não esteve na luz. Primeiro o amor. Primeiro sua vocação. Primeiro sua família, primeiro Deus, depois o resto. Primeiro Deus, depois o resto. Aí ele vai dizer no versículo 12, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isso é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo escuro. Gente, escravizando, matando, vivendo o puro exercício do egoísmo.